terá, né, de 8 às 9, fica à vontade, tá? A Rosária estará orando. Rosária, bem? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Ah, tá. Porque às vezes a minha internet dá uma rateada, mas que bom que os irmãos estão me ouvindo. Quero agradecer o convite, né? A Rosália fez o convite prontamente, eu aceitei. Acho que é a primeira vez que eu estou pregando numa live, eu costumo fazer atendimento online, mas é diferente, né? Quando o povo de Deus está junto, né? E para não ficar aqui só nas minhas palavras, eu já convido os irmãos a abrir comigo Gênesis, capítulo 17. Desde que a Rosália me fez o convite, eu fiquei pedindo ao Senhor uma direção, né? Do que o Senhor falaria ao meu coração para trazer, né, na noite deste dia. O Senhor me levou lá em Abraão. Então, Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 15. Do 15 ao 21. A minha tradução é um pouco diferente, mas os irmãos acompanhem, que diz assim: Deus muda o nome de Sarai. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamarás mais Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 89 anos, ainda poderá dar à luz? Perdão, com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael viesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvirei o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. Eu gosto muito dessa passagem e fiquei feliz quando o Senhor falou comigo, né, ao meu coração sobre ela, principalmente nesses últimos dias, porque o Abraão, que hoje, no capítulo, né, que agora no capítulo 17, nós vemos falando com Deus e pedindo, né, ao Senhor uma bênção sobre Ismael, já não é mais o mesmo Abraão lá de 25 anos atrás, quando ele recebe a promessa nos capítulos anteriores.
porque aqui o Senhor reafirma a promessa, né? Muda o nome de Sarai para Sara e reafirma uma promessa. Mas essa promessa ele já havia recebido 25 anos antes. E o Senhor vem falando comigo sobre tempo. Às vezes nós estamos recebendo uma promessa, ouvindo de Deus, crendo na expectativa, conseguimos discernir que de fato é do Espírito, que de fato não é uma profetada, não é algo que foge dos planos de Deus, mas que o fator tempo nos desencoraja. Abraão ele é um excelente personagem para falar sobre promessa e sobre o tempo. Né, se eu for aqui perguntar, né, pedir para os irmãos falarem quem aqui já recebeu uma promessa, acredito que todo mundo vai levantar a mão, porque o Senhor é um Deus de aliança e é um Deus de promessa. E quem ainda está na expectativa de receber a promessa, na esperança, no tempo de espera da promessa, também nós vamos aqui, acho que grande parte, ou quase todo mundo, vai estar com a sua mão levantada e vai conseguir afirmar, não, Raíssa, eu estou esperando uma promessa que o Senhor me fez. Né? A questão é que nós não podemos deixar o nosso coração enfraquecer mediante o fator tempo. Abraão tinha cerca de 75 anos quando ele recebeu a promessa. Ouviu a voz de Deus, obedeceu, né? Quando o Senhor fala, Abraão, sai no meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, lá te farei pai de uma grande nação. Então o Senhor, ele está fazendo uma promessa para Abraão 25 anos antes. E durante o tempo de espera, muita coisa aconteceu, né? Ele saiu da sua terra com Ló, nesse período Ló já estava habitando em outra terra. Então, muita coisa aconteceu nesse tempo de espera de 25 anos. Muita coisa muda, muita coisa deixa de fazer sentido e muita coisa deixa de existir. Então, o Abraão que recebeu a promessa com 75 anos não é o mesmo Abraão que está falando com o Senhor agora, que está recebendo, na verdade, uma confirmação da promessa. Porque, irmãos, é fácil, às vezes, a gente estar com o nosso coração nutrido em expectativas quando nós recebemos a promessa. O difícil é sustentar o tempo da promessa. Porque o tempo da promessa, ele vai passar por eu costumo dizer que é uma peneira. Ah, Raíssa, como assim? Porque durante o tempo da promessa, o Senhor vai nos moldar. A promessa já está pronta, ele já tem um plano. Quem precisa se encaixar nesse plano, muitas das vezes, sou eu e é você. E dentro deste tempo da promessa, o Senhor vai nos mudando e nos moldando. Por isso que o tempo de espera, ele é tão necessário, ele é tão primordial, mas ele também é doído. Né? Nós não queremos passar pelo tempo da promessa, o tempo de espera até o cumprimento da promessa, porque o tempo de espera é um tempo muito difícil, onde muitas das vezes nós vamos passar a sós com Deus, onde nós vamos olhar para a direita e para a esquerda e nós não vamos ver caminho, nós não vamos ver saída, nem muitas das vezes solução. E principalmente quando a promessa foge completamente do nosso cenário, do nosso contexto, né? Quando a promessa aos nossos olhos naturais é completamente absurda para a nossa realidade. Mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele não precisa de forma alguma de cenário favorável. Ele é um Deus que atua em cenários desfavoráveis. Ele não precisa da minha ajuda nem da sua ajuda. É o que nós vamos ver também na história de Abraão, quando Sara entrega sua serva para dormir com Abraão e nasce Ismael. A gente vê que ela quis dar um jeito que a promessa se cumprisse. E às vezes nós estamos nesta posição, às vezes nós crucificamos tanto Sara, né? Falamos tanto de Sara que quis dar um jeitinho, mas às vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Eu não sei se isso acontece com os irmãos, mas a nossa mente, ela cria cenários automaticamente. Por exemplo, quando nós recebemos uma promessa, seja bênção financeira, seja espiritual, algo material, mas automaticamente a nossa mente, ela começa a criar formas daquilo acontecer. Ah, o Senhor prometeu que vai te dar uma casa, um carro, uma porta de emprego vai se abrir.
a sua mente vai buscar ali, dentro do seu contexto, meios daquela promessa se cumprir. Quem é a pessoa que pode te abençoar? Quem é, de repente, a empresa que vai te ligar falando que você passou na entrevista de emprego? Então, automaticamente, a nossa mente vai criando formas daquilo acontecer. Instantâneo, a gente se vê perguntando e pensando quem vai fazer, quando vai fazer, por onde vai começar, quando vai começar, porque a nossa mente quer pressa. Mas o plano de Deus não requer pressa, requer perfeição, requer aperfeiçoamento, né? Então, Sara queria pressa, então deu a sua serva H para se deitar com seu marido, onde nasce Ismael. E o Senhor, ele é tão misericordioso que ele de fato abençoa, né? Mas Ismael continua não sendo filho da promessa, né? Então, no capítulo 17, lá no versículo 18, nós vemos que Abraão, ele em oração, ele pede, ele fala assim: quem dera que Ismael viesse sob a tua bênção. Ele está ali repetidas vezes falando: quem dera, Senhor, que tu abençoasse o nosso esforço. Porque, irmãos, imagina esperar 25 anos para o cumprimento de uma promessa. 25 anos esperando, crendo na expectativa de que vai acontecer. Não é fácil manter o coração e a mente, os olhos fixos no alvo que é a promessa. Porque as distrações no meio do caminho vão existir. Então, muitas das vezes, nós vamos precisar abandonar, no tempo de espera da promessa, algumas coisas, alguns ambientes, algumas pessoas, alguns pensamentos, alguns comportamentos. Então, não estranhe se no período do tempo de espera da promessa, fulano ou cicrano do nada mudar com você. Entenda que é o Espírito Santo de Deus selecionando as pessoas que vão estar com você quando a promessa chegar. Vai estar te moldando para que você seja a pessoa certa para receber a promessa. Porque, bem verdade, que o tempo de espera ele não é para ser sacrifício puro somente, mas principalmente para nos moldar, para entrar no centro da vontade do Senhor. Então, esse tempo de espera na vida de Abraão foi necessário, não só para ele, mas também para Sara. E é quando o Senhor muda o nome de Sara que ele reafirma a promessa, né? Fala que não se esqueceu da promessa, a promessa ainda está de pé e põe um tempo para essa promessa se cumprir, né? Lá no versículo 20, ele diz, né, 21, perdão, ele fala que Sara dará à luz neste mesmo tempo daqui 1 ano. Mas para chegar neste momento aqui, 25 anos de espera foram necessários para mudar a Abraão, para mudar Sara, para o aperfeiçoamento da promessa. Então, nesses 25 anos, Abraão e Sara com certeza abandonaram pessoas, pensamentos, comportamentos e ambientes. O problema é que a gente se apega a determinadas pessoas, né? Nós nos apegamos a pessoas que o Senhor já está falando, não é mais para andar junto. Você precisa agora ir para outro rumo, né? Não é mais para você participar desta mesa, né? O que eu tenho para você é maior, né? O que eu tenho para você é diferente. Às vezes não é nem porque a pessoa tem uma índole ruim, um caráter ruim, não. Simplesmente porque não faz mais parte do plano do Senhor para a sua vida, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de cortar ciclos, de encerrar ciclos, encerrar alianças. Nós temos essa dificuldade, né? E às vezes nós nos pegamos pedindo ao Senhor, Senhor, não tira fulano, não tira ciclano, mas é importante que às vezes você se aparte de fulano e ciclano para o seu crescimento e para o crescimento dele também, né? Então, a espera, o tempo de espera, ele também vai ditar
quem vai estar conosco lá no cumprimento da promessa e quem é para ficar ali naquele período, né? Porque o Senhor, ele não trabalha com pressa, ele trabalha com perfeição. A pressa é algo nosso, do ser humano, né? Então, muitas das vezes, nós vamos nos pegar esperando um pouco mais, talvez, do que deveríamos, porque não queremos desapegar de determinados ambientes, determinadas pessoas e determinados comportamentos. Ah, o Senhor está sendo muito carrasco, demorando demais. Será que é o Senhor que de fato está demorando demais ou eu que estou ali lutando para entrar no centro da vontade? Será que eu que estou com o meu coração voltado para coisas que estão impedindo de fato o cumprimento da promessa? Então, às vezes, o momento de mudança é agora, é no tempo de espera. É no tempo de espera. Lá em Provérbios, agora me falha a memória onde, diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Isso quer dizer que os nossos pensamentos, eles vão ditar os nossos comportamentos. E o que será que nós estamos nutrindo dentro da nossa mente? A verdade é que o inimigo das nossas almas, hoje, ele sabe perfeitamente onde nos atacar. E é no campo da nossa mente, né? Quando o inimigo, ele entende, e ele é astuto, ele entende que atacando a minha mente, a sua mente, ele nos paralisa, é aí que ele vai atacar. E o que será que eu estou nutrindo na minha mente? Quais são os pensamentos que eu tenho que são de fato meus ou que são como pequenas